Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 1 ao verso 16, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos. Passando um dia com eles, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós devíamos hospedar. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos diante da tua presença em adoração pública. Nesse momento pedimos tua graça, iluminação, pedimos a bênção do teu Espírito com a palavra. Seja exaltado o nome do Senhor, ó Deus, nesta tarde, neste dia do Senhor, e fortalece o coração do teu povo, ó Deus, por meio da palavra, também traz exortações aos nossos corações e nos dá a contemplar Cristo reinando na tua igreja, por meio desse texto. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós aqui temos um relato das viagens de Paulo, de modo detalhado, onde Paulo ia, onde parava, citação de lugares que visitava dentro deste percurso. A história das missões é uma história de coragem, abnegação e muitas vezes separação de pessoas que amamos. Aqui nesse texto nós temos o trajeto de Paulo desde Mileto até Cesareia. Essa foi uma viagem inicialmente feita por um navio costeiro que não navegava em mar aberto, uma espécie de navegação de cabotagem, costeando, velejando ali perto da praia. E então o texto nos diz que eles passaram a Cós, sede da famosa escola de Hipócrates, de onde surgiu os modernos juramentos médicos. De Cós partiram para Rhodes, cidade que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes, estátua do titã deus do sol da mitologia grega,
com o tamanho da Estátua da Liberdade, 33 metros de altura. Nos dias de Paulo, essa estátua já não existia, já tinha sido despedaçada por um terremoto no ano 226 a.C. Dali, então, eles viajaram para Pátara, cidade que abrigava um oráculo semelhante ao oráculo de Delfos. E então, cada um desses trechos deve ter durado, em média, um dia. E então, dali, Paulo pega um barco cargueiro marítimo que vai em mar aberto em direção à Fenícia. Então, não mais costeando, não mais fazendo uma rota de cabotagem, mas por alto mar, passando pela ilha de Chipre, desembarcaram em Tiro, onde o navio foi descarregado. Uma viagem de mais ou menos 650 quilômetros. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: um diário de bordo missionário. Então, temos aqui, Lucas registra, então, nesse capítulo 21 de Atos, as viagens de Paulo, a viagem de Paulo ali para Jerusalém. E Lucas, então, como que registra uma espécie de diário de bordo. E nós vamos ver, então, do verso 3 ao verso 6, que dentro dessa viagem há uma escala na cidade de Tiro. Então, Lucas registra aí: quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Irmãos, Paulo ele passa uma semana ali em Tiro. Tiro é onde hoje nós temos a Síria. E Tiro, então, é a principal cidade da antiga Fenícia. E havia ali, então, uma igreja, haviam discípulos. De fato, Tiro é próximo da Judéia, de Samaria, daquela região onde o cristianismo teve a sua origem. E então, dentro daquelas primeiras perseguições que houveram à igreja em Jerusalém, possivelmente os dispersos já haviam chegado ali àquela região e evangelizado pessoas, e haviam crentes ali, havia uma igreja, discípulos ali naquela cidade. E então, no verso 4, o texto diz, Lucas diz, que Paulo encontrou-se com estes discípulos da cidade de Tiro. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Paulo ficou, então, uma semana. E esses discípulos, então, recebendo do Espírito Santo revelação sobre o que aconteceria a Paulo em Jerusalém, recomendavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Então, o Senhor, através desses discípulos, o Espírito Santo, então, os revelou isso, e eles, preocupados com Paulo, eles alertavam para que Paulo não seguisse em viagem. Esse era o conselho daqueles irmãos para o apóstolo Paulo. Claro que Paulo está determinado a cumprir o seu ministério entre os judeus, levar uma oferta para Jerusalém. Na verdade, Paulo já sabia que lhe aguardavam cadeias e tribulações. Paulo já estava preparado para entregar a sua vida pelo Evangelho. De fato, essa revelação, esse alerta destes irmãos não era novidade para Paulo. Ele já sabia o que haveria de passar. E então Paulo, ele de fato não aceita essa recomendação, porque de fato ele tem como alvo cumprir o seu ministério. O verso 5 e o verso 6 então diz: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Então há uma despedida muito afetuosa daqueles irmãos, e verso 6 diz: e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então temos aí essa escala nesta cidade de Tiro. A segunda escala, o segundo ponto é a escala em Ptolemaida, que está aí no versículo de número 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Ou o mesmo barco, Paulo esperou o barco descarregar e carregar, e então, usando o mesmo barco, desceu em direção a Ptolemaida, ou pegou um outro barco que estava disponível. O fato é que esta cidade estava a 40 quilômetros mais ao sul. E Paulo, então, também haviam discípulos ali. Paulo reúne-se, então, com aqueles irmãos
o texto diz isso, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Irmãos, apesar do pouco tempo, e também é o caso de Tiro, tudo indica, e como Paulo sempre fazia nas igrejas pelas quais passava, Paulo, ele encorajava os irmãos. Paulo, ele apresentava aos irmãos, falava aos irmãos sobre os feitos de Deus em suas viagens missionárias. E então nós temos tudo isso, Paulo, nas suas viagens, demonstrando amor por essas igrejas, dedicando tempo em meio às suas viagens a essas igrejas, aproveitando as oportunidades para pregar e para encorajar os irmãos. E a terceira escala de Paulo, então, é em Cesareia. Isso está do verso 8 ao verso 16. Então, passando por Ptolemaida, seguiram para Cesareia, onde Paulo se encontrou com Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos originais e um evangelista da igreja primitiva. Então, terceiro ponto da escala em Cesareia, verso 8 ao verso 16. O texto diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Essa cidade, irmãos, a Cesareia, é uma cidade já citada aqui no livro de Atos. Nós já temos informações sobre esta cidade. É uma cidade construída por Herodes o Grande para ser capital da província romana da Judéia. E agora Paulo, por terra, conseguia ir para Jerusalém, 100 quilômetros por terra, a partir de Cesareia. Paulo, então, poderia concluir a sua viagem. O seu propósito era ir para Jerusalém e estava já bem próximo. Paulo, então, ele fica alguns dias na casa de Filipe. Filipe, nós sabemos, é um dos 7, eleito diácono, homem grandemente usado pelo Senhor como auxiliar dos apóstolos. Filipe, ele tem um cargo de evangelista que na igreja primitiva é um auxiliar apostólico, era um itinerante. Lembrem que ele evangelizou o eunuco, e agora já faz 20 anos em nosso texto, daqueles eventos, e agora Filipe tem essa graça de ter esse encontro com Paulo, com Lucas, um momento de comunhão certamente muito agradável. E o texto também comenta, Lucas comenta no verso 9, que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E então nós sabemos, à luz das profecias do Antigo Testamento, Joel fala sobre isso, sobre os últimos dias. E os últimos dias, irmãos, é esse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. E os profetas do Antigo Testamento falaram acerca de um derramamento do Espírito que marcaria então estes últimos dias. E Joel, no capítulo 2, verso 28 a 29, diz: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, na igreja primitiva, naquele período formativo do cânon do Novo Testamento, haviam dons de profecia. Nós veremos aqui no texto o profeta Ágabo, que também é um ofício do Novo Testamento. Haviam apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E então há um derramamento do Espírito nesse momento, e o texto nos diz dessas filhas de Filipe que profetizavam. Historiadores da igreja antiga, Eusébio de Cesareia e Papias, citam essas filhas de Filipe como fontes de consulta para historiadores e pais da igreja, e então há uma certa referência desses historiadores sobre essas filhas de Filipe. Entretanto, não foram elas que profetizaram para Paulo aqui em Cesareia. Na sequência, no verso 10, Lucas registra que Ágabo, profeta do Novo Testamento, profeta da Judéia, transmitiu então aí um oráculo para Paulo, muito semelhante ao modo como os profetas do Antigo Testamento,
com ilustrações, com uma espécie de pregação, mas também usando de um simbolismo, usando ali o cinto de Paulo. Então nós temos aí no verso 10, Lucas registrando que um profeta da Judéia chamado Ágabo desceu e encontrou-se ali com eles. Verso 11 diz: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Veja que é um profeta, ele fala no mesmo tom dos profetas: assim diz o Senhor. Isto diz o Espírito Santo. E aí Ágabo revela o que acontecerá a Paulo em Jerusalém. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então nós temos esses ofícios no período formativo do cânon. Ágabo é profeta, ele dramatiza, ele anuncia então a palavra de Deus para Paulo, a revelação de Deus para Paulo, e a mensagem de Deus é algo terrível. O dono deste cinto, então, ele diz, será entregue nas mãos dos gentios. E diante dessa revelação, de fato, o Espírito já vinha revelando isso em outras igrejas, como já vimos, e diante dessa revelação, tanto Lucas, os companheiros de Paulo, quanto os crentes, os discípulos daquele lugar, rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eles não queriam permitir que Paulo então se entregasse a esse destino, sabendo de fato o que iria acontecer, mas a vocação de Paulo é esta. Desde quando o Senhor Jesus o alcançou, o regenerou, o Senhor já havia lhe dito que importava que ele soubesse o quanto deveria padecer pelo nome de Cristo e que a missão de fato envolveria perigo, abnegação, doar a vida pela causa do Evangelho. Irmãos, quando uma missão envolve perigo, geralmente, e aqui vemos no caso de Paulo e vemos também no caso de Jesus Cristo, geralmente os mais chegados a nós é os que irão tentar nos impedir de cumprir o chamado de Deus. Pessoas próximas, irmãos amados, mas que, se não tivermos cuidado, poderão tornar-se empecilhos. Jesus, lembrem, Jesus ele sabia que iria para a cruz, que iria morrer. E Jesus começou, em um dado momento do Evangelho, a falar isso aos discípulos, que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos sacerdotes, ser morto, para então depois ser ressuscitado ao terceiro dia. E lembram, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E o que foi que Jesus respondeu a Pedro? Arreda, Satanás. Então veja que um discípulo tão amado, mas que queria como que impedir Jesus de cumprir a sua vocação, e de fato Jesus precisou repreender a Pedro. Mas, irmãos, diante do que vemos aqui no nosso texto, o Senhor nos chama, por esse texto, à reflexão. O Senhor chama a igreja a refletir, a cada um de nós. Será que queremos, será que você quer mesmo ir para onde o Senhor quer te levar? Será que queremos mesmo ser guiados pelo Espírito do Senhor? Como muitas vezes afirmamos e cantamos que queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. E se o Senhor te chama para um lugar de dor, de morte, de sofrimento, será que há sinceridade no coração de muitos que dizem que querem consagrar a sua vida a Cristo? Porque o que nós vemos na Escritura, Jesus foi assim, Paulo como imitador de Cristo, é o que vemos aqui. O Senhor nos chama para morrer para o pecado, morrer com Cristo, ressuscitar para uma nova vida, e também nos chama, de certo modo, na missão que Ele nos dá, a nos dedicar a Ele, a, de fato, entregar toda a nossa vida em prol do Evangelho e do Reino de Deus. Como disse antes, a história das missões é uma história de coragem, de abnegação, muitas vezes de separação daqueles
que amamos. E é isso que nós vemos aqui na vida de Paulo, em suas viagens. E de muitos outros na história da igreja que dedicaram suas vidas em prol do reino de Deus. Nós temos, por exemplo, conhecido em nossa história do presbiterianismo do Brasil, a história de Simonton, e ele é registrado ali no seu diário, que na manhã do dia 18 de junho de 1859, ele se despediu do porto de Baltimore, de sua mãe e de seu irmão John, que o acompanharam até o navio. E sobre a despedida, Simonton, ele disse o seguinte, ele registrou: é difícil separar-se daqueles que talvez não vejamos mais na terra, mas quando penso no valor das almas imortais que estão perecendo pela falta do evangelho puro, recomendo você com orações e lágrimas ao Senhor que tudo faz para o bem. E de fato, irmão, Simonton nunca mais viu a sua mãe, nunca mais chegou a vê-la. E Simonton então se dedicou e morreu, como sabemos, cumprindo a sua vocação, a sua obra no Brasil. E de fato nós vemos então situações como essas a acontecer na história da igreja, na história das missões. E por que isso? Porque assim como Cristo, Paulo, imitador de Cristo, e os santos de Deus, que também imitam a Cristo, a igreja de Deus tem uma vocação. E ainda que o mundo não entenda, as pessoas ao nosso redor não entendam, de fato nós haveremos de cumprir a nossa vocação. É como Paulo disse nas praias de Mileto. Paulo disse para aqueles irmãos: e agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, em todo aquele trajeto onde Paulo passava, o Espírito Santo, de cidade em cidade, assegurava a Paulo o que vai ter no final é cadeia, tribulação. E Paulo então estava pronto para isso. Então Paulo, ele não foi surpreendido aqui por Ágabo. Isso já vinha sendo dito a Paulo durante todo o trajeto. E na verdade isso é preparatório para Paulo, que iria dedicar e entregar a sua vida pelo Evangelho. E o Senhor então, através disso, também tocou profundamente os seus amigos. Nós vemos então, irmãos, que Paulo, como um verdadeiro discípulo de Cristo, um homem verdadeiramente crente, ele tinha plena convicção da sua vocação, de dedicar a sua vida pela causa do Evangelho. De fato, Paulo nunca esqueceu aquilo que foi dito sobre ele, que ele iria de fato sofrer pelo nome do Senhor. Também Paulo, como crente, sabia que a vontade do Senhor sempre prevalece. E nós sabemos disso também como crentes. A grande questão, irmãos, é aprendermos a nos submeter de bom grado a ela, que é o que Paulo faz. Paulo submete de bom grado. E ele aprendeu isso com quem? Paulo aprendeu isso com o próprio Cristo. O Senhor Jesus, então, nos ensinou pelo seu exemplo. Ele orou ali: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, em tudo isso que Paulo está a fazer aqui, Cristo é o modelo de Paulo. Ele está apenas imitando a Cristo. E nós também somos chamados a imitar a Cristo. A grande questão é se você, de fato, quer se submeter a essa vontade de Deus, se está em submissão a esta vontade de Deus, se está disposto a pagar o preço do discipulado. Porque, de fato, irmãos, é muito claro a partir de todas as Escrituras que a nossa vocação, de fato, é uma vocação que nos chama a imitar a Cristo, a dar a nossa vida em prol do Evangelho da graça de Deus. De fato, não sabemos se seremos mártires ou qualquer coisa desse tipo, mas há uma necessidade de submissão à vontade do Senhor. Perceba que no texto, os discípulos, então, eles tentam dissuadir Paulo de ir a Jerusalém, mas veja o que Paulo diz no verso 13.
Paulo os confronta, os repreende e diz: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E aí os discípulos, não podendo persuadir Paulo, veja que os próprios discípulos também dizem depois: faça-se a vontade do Senhor. Submeteram-se à vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, então, diante desse texto, desses relatos aqui, dessas viagens de Paulo, indo em direção a Jerusalém, temos ainda algumas aplicações. O que podemos ver aqui, irmãos, e algo que é destacado aqui nesse texto, e estamos aqui considerando este santo de Deus, o apóstolo Paulo, nós temos aqui de modo muito prático o amor de Paulo pela igreja do Senhor. Claro que ele está indo a Jerusalém, mas nós vemos em cada igreja, em cada porto, em cada cidade em que havia a igreja do Senhor, Paulo ele dedicava tempo, atenção, encorajando os irmãos ali, testemunhando dos feitos do Senhor. Então Paulo de fato revela um grande amor pela igreja que está espalhada em toda a terra e também um cuidado, um amor pela igreja de Jerusalém. Ele está levando uma oferta para a igreja, há sempre um anúncio de que haverá sofrimento, Paulo é consciente disso, e veja o amor de Paulo, ele entrega a sua vida, ele está disposto a entregar a sua vida em prol do reino de Deus e também em prol do bem daqueles irmãos. Esse tipo de amor de Cristo, é o amor de Cristo, esse tipo de amor que vemos em Paulo, é o tipo de amor que o Senhor nos chama a ter pela causa do Evangelho. Nós precisamos, pela graça de Deus, ter esse amor derramado em nosso coração. E nós vemos que, de fato, esse tipo de amor nos submete à vontade de Deus. Então, como perguntei, novamente pergunto, você de fato é submisso à vontade de Deus? E mais, e quando essa vontade inclui cadeias e tribulações? Talvez incluindo até a morte. Então, nós temos no modelo apostólico, nós temos em Paulo alguém plenamente resolvido em seu coração, pronto a glorificar a Cristo dessa maneira. E de fato é um modelo para nós como imitador. O Senhor então nos chama, irmãos, a submetermos a nossa vontade à sua, a vontade do Senhor, e a viver em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Termos então Cristo diante de nós como modelo máximo, mas também ter o modelo apostólico, o que está no Novo Testamento, em todas as Escrituras, um modelo como devemos amar a causa do Evangelho. E nisso, irmãos, ainda em Paulo, nós temos um modelo de persistência incrível, um modelo incrível de persistência. Porque, mesmo sabendo do perigo, sendo-lhe alertado de cidade em cidade, Paulo, ele continua, ele está resolvido. Ele de fato nada o impede, pelo contrário, ele está plenamente decidido a cumprir a sua vocação. E nisso nós também temos aqui um modelo de coragem, de renúncia da parte de Paulo. Paulo, ele renunciou a uma vida tranquila, poderia se retirar para algum lugar do mundo antigo, poderia buscar uma vida de estudos, uma vida contemplativa, uma vida devocional. Os seus amigos, todos o alertando, não vá para Jerusalém, não siga nessa direção. E nós vemos aqui, irmãos, a coragem de Paulo. Então, todas essas virtudes cristãs, o amor, a persistência, a coragem, todas elas interligadas, Paulo então renuncia a uma vida tranquila pela causa do Evangelho. E isso deve nos fazer refletir. O Senhor, então, através desse texto, nos chama a reflexão. Em uma época secular, de tantos entretenimentos, confortos desse mundo, nós precisamos refletir se de fato nossa vontade está quebrantada, humilhada, submetida a Deus e se de fato, irmãos, dedicamos a nossa vida em prol do Evangelho da graça de Deus. Que isso
não seja só qualquer tipo de chavão em nossas bocas ou algo superficial, porque nós vemos que é esse tipo de compromisso que o Senhor requer da igreja do Senhor e precisamos de fato manifestar isso, não apenas em palavras, mas de fato em práticas de boas obras, de amor à igreja, de amor aos irmãos e à causa do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a de fato considerar nestas coisas e saber que a história da igreja, das missões, então, envolvem esse tipo de dedicação e que Deus é glorificado deste modo. Amém. Irmãos, vamos orar, vamos ficar em pé para a oração. Senhor, nós te adoramos neste dia do Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela revelação do Senhor, tua palavra, toda a Escritura, especialmente, ó Deus, esse texto que nos apresenta este relato destas viagens, deste serviço a Cristo, o modo como o Senhor mesmo lidou com o teu servo e como lhe deu graça e coragem, ó Deus, para dedicar a sua vida em prol do Evangelho. Fortalece a nossa fé, ó Deus, fortalece a igreja, nos dá mais graça, mais coragem, mais amor pela tua causa, nos dá essa abnegação, ó Deus, de fato vivermos e morrermos e reconhecermos que a nossa vida é de Cristo, tudo é do Senhor. Ó Deus, nos dá a mortificar o pecado, que possamos, como teu servo também nos ensina, fazer tudo para a glória do Senhor. E assim pedimos que o Senhor avive a tua obra, fortaleça a tua igreja e abençoa, ó Deus, cada igreja fiel, nos dar a amar a tua igreja em toda a terra, amar cada congregação do Senhor, desejar a sua prosperidade, o seu progresso. Nos ajuda a servir o teu povo, ó Deus, onde quer que estejamos. Especialmente, ó Deus, pedimos por esse trabalho teu aqui em Braga, por esta igreja local. Fortalece, ó Deus, abençoa os irmãos, derrama o teu amor nesses corações. Ó Deus, que possa vir do Senhor mesmo toda a dedicação, toda a graça para o serviço que o Senhor requer. Assim, dá-nos uma boa semana, nos protege, nos guarda, supra as necessidades, cuida, ó Deus, pedimos da saúde do teu povo, que o Senhor sustente o teu povo e dê direção, sabedoria, e que cada um, ó Deus, possa de fato desfrutar diariamente de comunhão contigo. Nos leve em paz, nos dá uma boa semana, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.